Não vai ter vista de Fux no processo do Bolsonaro. Foi um balão de ensaio. É isso mesmo? Bom, a gente vai refletir agora sobre isso no plantão do Meteoro. Vocês sabem, né? Existia um possível pedido de vista do Fux. Bom, Pedro Zambarda está aqui na tela com a gente para explicar se isso vai, não foi, não vai acontecer. Mas não deixa de seguir e se inscrever no canal do Pedro ali, ó, @drops de jogos. Você pode me seguir também no @lu.junior se você quiser. Vamos lá, Pedro, contexto e notícia pra galera. Contexto e notícia. Eu prometi, inclusive, falei no plantão ontem com a Ana que eu aprofundaria esse assunto e a gente vai mostrar contradições dentro do próprio veículo. O autor desse balão de ensaio, e parece que é balão de ensaio mesmo, balão de ensaio, gente, é uma palavra bonita para cascata, para notícia plantada, para uma coisa que acontece direto na imprensa, não é exclusividade de ninguém. Existem pessoas que plantam com mais talento, e no caso, o cara que plantou isso tem bastante talento, tanto que repercutiu em todos os sites. Quem não conhece o Hélio Gaspari, aliás, eu recomendo que vocês leiam os livros dele, com a consciência de que é o melhor livro, a maior saga de livros sobre a história da ditadura. Só que foram feitas em cima do arquivo do Ernesto Geisel, que foi um dos ditadores. Então, é a história enviesada do ponto de vista de um militar. Então, leiam, mas leiam com a crítica. E o Gaspari resolveu ser porta-voz agora de um setor aí do bolsonarismo que quer melar o processo do Bolsonaro. A própria Folha de São Paulo, que é um dos jornais que ele escreve, publicou um artigo do Bolsonaro sobre democracia, né? Que para mim é um escárnio. O veículo que defendeu as diretas já publicou o Jair Messias Bolsonaro. Então, Lúcio, eu vou dar... Esse é o contexto, vamos dar a notícia completa. Vou botar na tela para vocês. Essa foi a coluna do Gaspari que repercutiu. Não sei se você está tentando clicar, Lúcio. Não, deixa eu remover aqui o meu. Pronto. Boa, acho que foi isso. Essa foi a notícia que repercutiu praticamente em todos os meios. Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais. São fortes sinais, é fogo, hein, o Hélio? O Hélio Gaspari, para quem não sabe, é o cara que transformou a Veja na maior revista do país, foi colunista do Jornal do Brasil na época da ditadura, e, enfim, é um cara considerado uma fonte confiável, mas são fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. É literalmente tipo, o ministro Luiz Fux vai pedir vistas segundo vozes da minha cabeça. É isso que está escrito aqui. Porque, assim, é claro que o jornalista pode ter anonimato de fonte, mas para você falar disso em um julgamento que vai ter repercussão, é legal você apresentar prova, né, Lúcio? Tipo, conversei com alguém, e aí você descreve quem é a fonte. Mas o Gaspari vai nessa, são fortes os sinais, vamos para o texto. É improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026, ou seja, está dizendo que o julgamento vai para ano eleitoral. Admita-se que em setembro ele entre em reta final. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas pelo regimento do tribunal. O ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso e o tribunal só retoma suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que ele chegue em março de 26. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com uma nova composição, 2026 virá com fortes emoções. Isso aqui é uma plantação para insinuar que ou o Bolsonaro estaria em 26 ou que ele iria, no mínimo, embolar as eleições de 2026. É um recado. Não é um recado para a direita, viu, Maria Soares? É um recado da direita. É a infiltração que eles têm dentro da grande mídia. Essa fonte do Gaspari, que eu não sei se é o ministro Fux, que eu não sei se é os ministros declaradamente bolsonaristas, se eu não sei que é um assessor, porque ele não é obrigado a revelar a fonte dele, mas é muito esquisito ele lançar esse balão de ensaio que repercutiu. O Hélio é colunista na Folha e no Globo. Segundo alguns amigos me falaram, é um dos maiores salários do país em mídia escrita. Então, quando um cara desse fala, ele repercute, assim, imediatamente. Um monte de gente replica porque compra os conteúdos desses jornais e outras pessoas replicam por conta da relevância.
E assim, é uma responsabilidade tremenda isso aqui. Que teve um backlash, Lúcio. Assim como tinha gente dizendo na semana passada que o Xandão não tinha que ter metido o Bolsonaro em prisão domiciliar. Tinha que ter metido, sim. Quebrou-se a cautelar na rua. Eu acho que tinha que ter prendido ele, nisso eu concordo com o Reinaldo Azevedo, tinha que ter prendido muito antes. É um absurdo isso aqui, essa plantação. O que está acontecendo, gente, a gente está vendo a mídia corporativa virar o gabinete do ódio do Bolsonaro 2.0. É isso que está acontecendo. E é por isso que a gente tem que denunciar e por isso que a gente tem que refutar. O que acontece? O Gaspari, ele manda um segundo recado. No Globo, votar anistia é o melhor remédio, Lúcio. Não é a Revista Oeste, não é a Jovem Pan, é o Globo. É inacreditável. O Globo publicou isso aqui, gente. Que troço é esse? Depois da muvuca bolsonarista, só vou ler o primeiro parágrafo. Depois da muvuca bolsonarista da semana passada, parlamentares ligados ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, bem como alguns petistas, passaram a defender a votação de um projeto de anistia para golpistas em 2022 e 2023. Ele já recebeu número suficiente de assinaturas para tramitar com rapidez. Engavetá-lo equivale a igualá-lo à tática carnavalesca da obstrução dos demais trabalhos na Câmara. Seriam formas distintas de interdição de debates, uma é legal e a outra, além de ridícula, é ilegal. Como assim interdição de debate, Hélio? O seu jornal falou que o 8 de janeiro foi golpe? Isso aqui é inacreditável. Ele está comparando o motim que aconteceu na sessão do Hugo Mota com o pedido de anistia. Não, tem que votar anistia. Cara, é um absurdo isso aqui. Que eu volto a falar, não é só o pedido de vista do Fux. É isso aqui, é todo um ecossistema. É um ecossistema para tentar derrubar. E aí o que aconteceu, Lúcio? Tava todo mundo dando como certo, porque ele tem muita credibilidade, tá? Tá todo mundo dando como certo, o Fux vai pedir vistas. E aí o que seria péssimo, né, Pedro? O que seria péssimo porque... Seria o retrocesso completo de todo o processo que a gente viu até aqui. Aí alguém resolveu contar pra gente. O jurista Leno Streck, que conhece, escreveu livro com Gilmar Mendes, falou, gente, isso é balão de ensaio. Isso é lorota. Isso é os bolsonaristas infiltrando uma tese para que ela aconteça. Porque eles aprenderam a usar a imprensa também, né, gente? Depois de tanto tempo tomando paulada, eles já sabem como a coisa funciona. Você vai ensaiando balões de ensaio. E aí eu vou trazer para vocês o que o Lênio contou para mim e para o Kiko lá no DCM. Vamos ouvir juntos. E veja, eu não estou fazendo um ataque à figura física do Hélio Gaspari, mas assim, por ingenuidade ou por outras razões, ele foi usado nisso aqui. Vamos lá. Que com vista, o julgamento vai até novembro. Vocês vão ver duplicado. Reinaldo estava falando de dezembro. Não tem nada disso. Isso aí foi um balão de ensaio que foi feito pelo Hélio Gaspari. Não tem nada disso. Reinaldo, meu amigo, não entra nesta. Até vou escrever depois para ele. Não tem... se o Fux pedir vista, não poderia ficar 60 dias com esse negócio. Isso é uma invenção. Nenhum ministro vai fazer isso na Suprema Corte com os outros, com a sociedade, enfim. Eu não acredito em nada disso. Isso é um balão de ensaio construído pelo Gaspari por alguma razão que eu não sei, né? Ele está lançando essa aí, é balão de ensaio, tirou da cartola, é isso? Ontem eu até falei com um amigo meu aí da imprensa alternativa que publicou isso e depois até tirou. Eu disse assim, mas você caiu numa armadilha. Isso é nitidamente uma armadilha. Quem comentar esse assunto e começar a especular, Gilberto, não é você especificamente, mas aproveito para lhe responder, se der asas a esse tipo de especulação, você faz uma profecia autoexecutável. E todo balão de ensaio é uma profecia autoexecutável. Entendeu? Então,
um exemplo de profecia autoexecutável é num conto, né, do Gabriel Garcia Marques. Eu já contei aqui, mas conto de novo no contexto. Uma senhora tomou uma borracheira e aí acordou 11 da manhã, uma dor de cabeça do cão, enfim, e levantou chutando as cadeiras, né? E ela disse para o menino: "Ô, moleque, vai ali na venda e me traz 1 quilo de erva, porque o mundo vai acabar." E o menino foi lá e disse para o seu Juan da tienda, disse assim: "Me dá 1 quilo de erva, aliás, me dá 2. Minha mãe disse que o mundo vai acabar." E o seu Juan, quando continuou, veio um sujeito, o menino foi para casa, deu, a mulher tomou um chimarrão, almoçou, tomou mais uma e foi dormir. Enquanto isso, seu João na venda ia vendendo, o sujeito chegava e disse: 1 quilo de farinha, leva 2, que a fulana disse que o mundo vai acabar, leva 3, etc. E assim passou o dia. No final da tarde, a dona Etelvina acordou, já melhor agora, passou a borracheira, fez mais um mate, olhou pela janela e viu a cidade incendiada. E disse: "Eu tinha razão, o mundo está acabando." Isso é profecia autorrealizável. Quando você diz: o Supremo vai fazer isso, depende. Se todos começarem a falar, é possível que o Supremo faça efetivamente isso. E assim por diante. São profecias autorrealizáveis, balões de ensaio. Tanto é balão de ensaio, Lúcio, a safadeza. Estamos aqui no DCM, um espaço de esquerda. Obviamente, ninguém da direita vai acreditar. Vamos voltar para o Jornal o Globo. Coluna da Belo Megali de hoje. Os cálculos de ontem. Os cálculos do Supremo Tribunal Federal sobre a chance de Fux adiar o julgamento de Bolsonaro na trama golpista. Primeiro parágrafo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal descartam a possibilidade de Luiz Fux de fazer um pedido de vista e de atrasar o processo de tentativa de golpe que envolve o Jair Bolsonaro e seus aliados. A coluna ouviu quatro magistrados, sendo a maioria da primeira turma do Supremo, onde o caso é julgado. Então não vai ter vista. Segundo o Globo diz num dia que vai ter vista pelo Hélio Gaspari, e dias depois a Bela Megali diz que não vai ter. É um absurdo isso aqui, gente. E é um absurdo, veja bem, nem do ponto de vista ideológico. É ridículo um jornal fazer isso. Eu sou editor, gente. Eu sou editor. Você não publica um negócio, você vai desmentir depois. Você tem que ter certeza do que você vai fazer. É um absurdo isso aqui. Esse jornal é o maior jornal do país, gente. Do maior grupo de comunicação do país. Desculpa, eu tô muito puto, mas a real é essa. E estão brincando com o julgamento do Bolsonaro. É isso. Que não é um simples fato, né? É algo que afeta muita gente, muitos interesses. É o julgamento mais importante do século XXI pro Brasil. Pois é. Porra! Exatamente. Agora, esse colunismo, né, que a gente tem visto por aí, cara, tá cada vez... É cada vez mais difícil você realmente saber quem de fato tem fontes confiáveis, quem não tem, quem tá lançando bravata, quem tá dando voz a quem não deveria, porque tem muito colunista aí que é só porta-voz de militar, que é só porta-voz da extrema-direita, que faz coluna de só replicar o que falaram, sem fazer nenhum tipo de avaliação, filtro ou mesmo você de fato fazer uma investigação jornalística sobre o que foi falado. Só repassa, né? Então tem que cuidar, porque os jornais estão virando colunismo, né? Você abre jornal, tem de 10 notícias, 5 são de colunas. Então calma lá, né? A coluna é importante, mas e o trato jornalístico de fato da investigação para saber se os fatos que estão sendo reportados à coluna são verdadeiros?
Né? Não é assim só receber e repassar. Se for assim, não precisa então. Né? Abre lá um espaço, mande aqui a sua informação e o jornal republica. Aí não precisa de colunista. Enfim, mas ainda bem que não vai ter vistas, né? Que se tivesse seria uma tragédia, porque jogar para 2026 é brincar com a opinião pública, porque 2026 é ano eleitoral, seria um grande problema. Mas, ao que parece, Fux não vai nesse caminho. Certo, Pedro? É isso, meus queridos. Ele provavelmente vai votar contra os outros ministros, tá? Mas sim, ele não vai nesse caminho, não. Olha só, antes da gente ir embora, colocar na tela para vocês, novo telescópio. Olha aí que legal, cara. Tem um novo telescópio já disponível para você aqui no canal do Meteoro. A gente vai falar sobre o conservadorismo dos jovens. Pois é, muita criança, muito adolescente conservador, e não só menino, mas menina também. E a gente não está entendendo o porquê. Nesse telescópio, com o roteiro da Maura Martins, foi minha professora, inclusive, tá? Excelente jornalista. Legal. E com a apresentação da Ana Lesnovski, edição do nosso querido Pupi Edita, a gente vai falar sobre isso, vai esclarecer para você por que tá vindo essa onda. Então fica o convite aí, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.